Eu peço à irmã Josiane que esteja assim fazendo uma oração de gratidão. Nos define nesta hora, Senhor. Ó Deus, muito, muito, muito obrigada, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, meu Deus, pelos feitos que o Senhor tem feito em nossas vidas. É no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que nós te oramos. Amém. Amém. Nós queremos dar as boas-vindas a todos os irmãos, né, e amigos que estiveram presentes aqui com a gente, está presente, né, que esse é o melhor lugar, né, para estar louvando e adorando ao nosso Deus. Vamos fazer uma leitura bíblica, em Salmos 124. Que diz assim: só Deus pode livrar o seu povo. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por pressa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém, irmãos? Então, que seria de nós, né? Se não fosse o Senhor, né? Na nossa vida, né? Nós sabemos, né, que o inimigo é poderoso. Então, só o nosso Deus mesmo, né, que pode nos proteger, né, e nos livrar de todo o inimigo. Agora vamos passar para o momento de louvor. Salve a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Graça e paz a todos. Nesse momento eu convido a igreja para estar de pé, para juntos louvar e engrandecer o nome do Senhor. O hino 410 do cantor cristão, no serviço do meu rei. No serviço do meu rei, a gente é feliz, abençoado, satisfeito, porque Deus, acima de todas as coisas, tem nos concedido vitórias e bênçãos. As pessoas que trouxeram seus dízimos e ofertas estão na oportunidade de estar ofertando nesse momento. Louvemos ao Senhor. 410. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado.
celebramos ao Rei, nesse momento, celebrar ao Rei Jesus, os Reis dos Reis, o Senhor dos Senhores. Louvemos ao Senhor. Vamos às nossas palmas para louvar o nome do nosso Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. O que tua glória fez comigo, né? O que Deus tem feito na vida de cada um de nós que está aqui. Muitas bênçãos, né? Se a gente for contar quantas bênçãos, é por isso que esse louvor assim nos fala para a gente se rasgar inteiro, né? Diante do Senhor, se derramar, se entregar ao Senhor, né? Se entregue ao Senhor nesse momento. Eu mergulho
no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, ama pela glória, a glória de Deus. Amém. A igreja poder assentar e nós iremos cantar o último louvor desta noite. Iremos cantar nesse momento, essa casa é sua. Nós estamos na casa do Pai, congregamos aqui para juntos irmos para a glória um dia. Louvemos ao Senhor. Essa casa é sua.
faça vontade no nosso meio, porque esta casa é do Senhor, Pai. Ó Deus, faça-se presente no nosso meio, faça-se presente neste lugar, Pai. Ó Deus Santo, Pai de amor, nós queremos glorificar o Teu nome santo, Senhor. Nós queremos entregar, meu Pai, os nossos dízimos e as ofertas, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando o Teu povo, que o Senhor esteja abençoando esta igreja, esta casa, Senhor. Que o Teu povo, Pai, possa ser, Senhor, meu Deus, povo para adorar e glorificar o Teu nome neste lugar, Senhor. Ó Deus, nós Te adoramos, nós Te exaltamos, Pai. Ó Deus, nós Te adoramos, Te adoramos, Te adoramos, Senhor. Obrigado, Deus, obrigado pelo Teu amor, Deus. Ó Deus, nós não temos palavra para expressar a nossa gratidão, Senhor. E é por isso, Senhor, e é por isso que nós cantamos, Pai. Ó Deus, é por isso que nós cantamos, Senhor. Esta casa é Tua, Pai. Esta casa é do Senhor, Pai. E é por isso, Pai amado, que nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor se faz presente aqui. O Senhor é o dono deste lugar. Aleluia. Esta casa. Aleluia. Esta casa é Sua casa. Nós deixamos ela para o Senhor Jesus. Esta casa é Sua casa. Nós deixamos ela para o Senhor. Apareça, Jesus. Apareça, que o Teu nome cresça. Enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o Teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, né? É muito bom louvar, adorar o nosso Deus, né? Porque é digno de toda honra, de toda glória. Agora vamos passar para o momento de pedidos e agradecimentos. Os irmãos terão com oportunidade, né, de estar fazendo os pedidos e agradecendo a Deus. A igreja Nova Esperança vai estar orando por ela, assim como a igreja, todos os tarefienses se conheceram, vai estar orando por ela. E outra pessoa é a mulher Tigre do Açougue, lá embaixo. O final hoje, no Tigre, pedindo a igreja para estar orando por ela. Sábado mesmo ela vai fazer uma cirurgia. E os irmãos ficam orando, dá uma função na igreja. Em casa, lembrando, olha, essas duas pessoas, mais pessoas que a gente nem sabe. Olha, porque sem oração, sem Deus, nós somos nada, né? Eu pensava muito sem oração, para essas pessoas que eu segurei. Bom? Eu quero agradecer a Deus pela vez que eu recebi diversos irmãos e seguidores no caminho da minha viagem para ele. Mais algum pedido? Eu quero pedir oração. Eu ia fazer isso ontem, mas acabei na correria, acabei esquecendo. O irmão Valdemir Delfino, lá de Alagoas, ele fez uma cirurgia ontem no coração, uma cirurgia de urgência.
ele tinha colocado já 4 extensores, e os 4 extensores em uma semana entupiram. E aí o médico foi obrigado a fazer uma cirurgia de emergência e colocaram ontem 4 pontos de safena nele. E o médico pediu para que quem pudesse estar orando, né? Porque como toda cirurgia, ela tem o seu risco de rejeição. Então que nós possamos estar orando pelo nosso irmão Valdemir Teofilo. Outro pedido de oração diretamente não foi me pedido, mas eu senti no coração de orar pela vida de Celso, acho que é Celso o nome dele. Ele está com um tumor no cérebro, é aqui da nossa cidade, né? É alguém bastante conhecido. Eu tenho contato com o irmão dele, Maurício, não com ele, mas nós sabemos que nenhum de nós queremos ter uma situação dessa na nossa família. Então cabe a nós, né, quem puder ajudar e também ajudar em oração. E nós sabemos que o nosso Deus é um Deus que move montanhas e pode agir neste momento. Celso. Não havendo mais pedidos, eu peço a 4 irmãos que estejam fazendo essas orações, 4 irmãos voluntários, pelo pedido do irmão Celso, do irmão Delfino, Luzia e da irmã. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus de amor, santo, santo é o teu nome, Senhor. A tua igreja, Senhor, está aqui reunida para te adorar na beleza da tua santidade. Pai amado, querido, nós te agradecemos pelo dia passado na tua presença. Nós te agradecemos pelo livre-arbítrio que o Senhor nos concede neste país de cultuar, de te adorar, de portas abertas, Senhor. Ó Deus, muito obrigado. Desperta a sua igreja, Senhor, para que tenha o desejo de estar reunido, Senhor, para louvar e bendizer o teu santo nome. Pai, nesta hora eu quero te entregar os enfermos nas tuas mãos. Teu hino que fala aos enfermos, Senhor, aos enfermos. Mestre digno aqui agora. Acorde, Senhor, aqueles que necessitam de ti, Senhor. O pedido do teu servo pastor Sabino, para que ele ouça, pastor, servo Deus, Senhor, que colocou as pontes de safena. Continua, Deus, sendo mestre dele por essa mesa. Esteja no controle da direção dessa cirurgia, da sua recuperação, em nome do Senhor Jesus. Toma a vida de novo nas tuas mãos, Deus. Cura ela se essa é a tua vontade, mas cura também a sua vida, que ela possa dar lugar a ti, Senhor, como Senhor e Salvador da sua vida. A outra senhora também que teu servo Galzinho falou, Deus, esteja visitando, Senhor. Ó Deus, todos os pedidos aqui que foram feitos, aqueles que estão nos íntimos dos nossos corações. Ó Senhor, ajuda, Senhor, a cada um de nós, que o Senhor sabe a necessidade de cada um de nós. Ajuda, Senhor, a tua igreja, Senhor. Ó Deus amado, querido, o pedido da tua serva lá atrás, Senhor, que eu não escutei, mas o Senhor sabe. Toma também nas tuas mãos. Pai amado, eu quero te agradecer, Senhor, porque eu fiz até o nosso próprio segunda-feira. Que o Senhor me abençoou, Deus, que não tinha pólvora no meu estômago. E eu te louvo e te agradeço por isso, Senhor. Mais uma vez, muito obrigado. Eu já tinha te agradecido, mas eu quero te agradecer mais uma vez. Deus amado, querido, fica conosco, Senhor. Que os nossos pedidos cheguem até o trono da tua graça. Faz conosco também esta noite, Senhor. É no nome santo de Jesus que nós te oramos e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mas, meu querido, nós rendemos graças, Senhor, porque que estamos com servos, Deus, a certeza maior que tu estás presente aqui nesse lugar, Deus. Nós te exaltamos.
citados aqui. Eu te apresento a vida de Nayara em tuas mãos, Senhor Jesus. A tua serva tem te louvado, te exaltado. Tem sido gratidão a ti por tudo que tu tens feito na vida dela. Mas também tem pedido a ti que tu seja abençoá-la nessa viagem que a tua serva irá fazer. Deus, que onde ela estiver ali, sinta, Senhor Jesus, a tua presença na vida dela. Nós te apresentamos também o pedido de Delfina, Deus, em tuas mãos. Aquele servo teu, pessoa agradável, que nós tivemos o prazer de conhecê-lo. Deus, nós te apresentamos ele, Deus. Tu sabes o quanto ele está precisado da tua presença, do teu cuidado, Deus, sobre a vida dele. Que o Espírito Santo, Senhor, esteja a conduzir, esteja na direção da vida dele, dando paz, tirando a ansiedade, tirando as preocupações, que nós sabemos que uma cirurgia nos leva preocupados. Ó Deus, que teu Espírito esteja abençoando o teu servo. Nós te apresentamos a vida dos céus. Ó Deus, que esteja abrindo portas, Senhor, que não se encontram fechadas ainda. Ó Deus, que ele possa estar tendo a gratidão a ti. Ó Deus, que precisa fazer essas cirurgias, que esteja abrindo portas. Nós te apresentamos os pedidos de Galdinho em tuas mãos. Seja abençoar aquelas senhoras que estão passando um momento difícil. Deus, que tu esteja na direção, Senhor. Em especial também, Deus, nós te colocamos a vida da tua igreja em tuas mãos. Deus, quando chega esse final de ano, Deus, você está no cansado, nós sentimos também esse cansaço espiritual na vida das pessoas. Mas nós temos, Senhor, Deus, que tu irás trazer os teus servos com motivação, com alegria, Deus, para estarmos aqui juntos adorando esse Deus maravilhoso. Restaura, Deus, a vida daqueles que se encontram fracos. Restaura a vida daqueles que estão passando por problemas de saúde, Jesus. Seja abençoados. Nós te apresentamos, ó Deus, cada servo teu, assim, de uma forma especial, Deus, que tu esteja na direção de cada um. Pai, nós te louvamos por esse ano que já está findado, Jesus. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e nós estamos alegres. Nós te damos graças, Senhor, porque apesar de tantos problemas, apesar dessa pandemia que passamos, tu estás conosco presente em nossas vidas. Glória a Deus. Nós te damos graças porque tu tens abençoado a tua igreja de uma forma especial. Ó Deus, que nada faltou, Jesus, neste ano. E nós temos que dias melhores ainda virão, ó Deus, aqui na vida da tua igreja. Ó Deus, que tu esteja abençoado, Deus, as crianças da nossa igreja. Nós te apresentamos os jovens, os adolescentes, ó Deus, que estão motivados, trabalho que está sendo feito, Jesus. Seja na direção deles, seja abençoado, Deus, teu servo, pastor, tua esposa, que está, Deus, na direção desses jovens, dos adolescentes. Muito obrigado pela vida deles. Nós te apresentamos a vida das mulheres da nossa igreja, nós te apresentamos a vida dos homens, e seja, Deus, nos motivando a cada instante, Deus, para estarmos, ó Deus, felizes adorando o teu nome a cada instante das nossas vidas. Muito obrigado por tudo. Fica conosco no nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso Deus e Pai, louvado seja sempre o teu nome. Nós te dizemos, ó Pai, por tudo aquilo que tu és, que tu fez nas nossas vidas. Aqui estão diante de ti, ó Deus, os pedidos dos teus servos, que confiam em ti, ó Deus, de uma forma, mesmo que alguns não são para si próprios, mas intercedendo por outros, mas de uma maneira que confiam no poder, no teu poder de agir na vida das pessoas, seja com algo especial, com uma cura, ou então, ó Deus, providenciando meios para que o milagre esteja acontecendo, seja de uma forma direta e espiritual, ó Deus, ou também de uma forma física. Mas aquilo que nós necessitamos, nós colocamos diante de ti, porque sabemos que tu és o Deus de todo o poder, o Deus que controla todas as coisas, o Deus que está acima de todas as coisas. Todos os pedidos apresentados, Pai, nós colocamos diante das suas mãos. Nós confiamos no teu poder soberano. Nem sempre as coisas acontecem como nós gostaríamos que acontecessem, mas de acordo com a tua vontade, Pai, nós pedimos que seja agindo na vida de cada um. Seja uma necessidade médica,
nenhuma outra interferência qualquer. Que o Teu Espírito Santo esteja agindo na vida daqueles que confiam em Ti, que Te buscam com o coração sincero, confiados no Teu poder. Nós continuamos a entregar a Tua igreja nas Tuas mãos. O ministério pastoral, Pai. Nós pedimos que fortaleça o Teu servo, a família pastoral. São grandes os problemas que são colocados diante daqueles que conduzem o Teu rebanho. Mas nós confiamos, ó Deus, que aqueles a quem Tu escolheste nunca serão desamparados. Também te entregamos todos que estão envolvidos diretamente no sustento da Tua igreja, aqueles que contribuem para que a Tua obra permaneça firme, que nós nunca venhamos a desfalecer a nossa fé, Senhor, mas que estejamos renovando-a a cada dia, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante daqueles que se levantam, Deus, para o Seu povo, ao Teu trabalho, mas que a nossa fé em Cristo seja a nossa maior força para continuar firmes no nosso propósito, de glorificarmos o Teu nome e fazermos a Tua obra com amor e com dedicação. Continue, ó Deus, agindo nas nossas vidas. Te pedimos que fales aos nossos corações nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus, eu também quero, meu Pai, estar assim te agradecendo, meu Deus, e te agradecendo por essa oportunidade, Pai, por estar aqui na Tua casa, meu Deus, para fazer o Teu trabalho. Pai, para fazer a Tua obra, meu Deus. Muito obrigada, Pai. Esteja assim, meu Deus, também eu entrego a minha vida espiritual em Tuas mãos, meu Deus. Também os problemas de saúde, meu Deus, não é meu, mas que eu estou tendo, mas que o Senhor possa estar assim no controle de tudo, Pai, o Senhor sabe, Pai. Ó Deus, eu coloco em Tuas mãos, meu Deus. Ó Pai amado, também pelo todos os pedidos que foram feitos, Senhor, eu coloco em Tuas mãos, Pai. Vai de encontro a cada um, meu Deus, esteja assim usando cada médico, meu Pai, que está assim, cuidando de cada um deles, meu Pai, que o Senhor esteja assim no controle de tudo, meu Deus. Coloco a minha vida, a vida de toda a minha família, meu esposo, de Mateus, meu lar em Tuas mãos, Senhor. Também quero te pedir também, meu Deus, pela vida do meu tio ali, que está com aquela enfermidade, meu Deus, em São Paulo, o Senhor sabe, Pai. Vai de encontro, meu Deus, e esteja assim usando cada médico ali que está tocando nele, meu Pai. O Senhor conhece, meu Deus, vai de encontro. Em nome de Jesus, Pai, quero também entregar o mensageiro desta noite, Pai, em Tuas mãos, que está trazendo a palavra, Pai, que esteja assim em cada coração, que nós possamos estar, meu Deus, assim, que esteja tocando em cada coração, meu Deus, nesta noite, Pai. Muito obrigada, Pai. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas. E, em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo. Amém, Senhor. Pastor, está com a palavra. Boa noite, irmãos. Graças e paz do Senhor Jesus. Rapidamente, eu queria contar com 3 irmãos aqui na frente. Quero fazer uma pergunta, quero pedir para os irmãos me responder. Rapidamente, Deus tocar no seu coração, é pergunta fácil, tá? Rapidamente, 3 irmãos aí voluntários. Quem vem, quem vem. Agora tem então representante mulher aqui, né, irmãos? Em nome de Jesus, né? Quem é corajosa? Aqui. Irmãos, antes da gente meditar na palavra, eu queria fazer uma pergunta aos irmãos que estão aqui, serve para você
para você vai ser uma pergunta retórica. E para eles aqui, é necessidade de resposta. A pergunta é... Vamos lá. A pergunta que eu quero que você responda é: o que você seria se não houvesse a Igreja de Jesus? Eu seria um perdido. Meio pegando um pouco de carona aqui na resposta de Gustavo, uma perdida também, né? Sem paz, sem direção. Porque a pessoa sem Jesus, né, não tem direção. A pergunta é: o que você seria se não houvesse a igreja? Igreja nenhuma, se não tivesse a Igreja de Jesus. Sem placa, Igreja de Jesus. com Jesus, não? Não. Sem se não Jesus, houvesse igreja nenhuma. Sem Jesus também, né? Sem Jesus, principalmente. Nada, não seria nada. Eu acho que nem existia, né? Agora de lá para cá. Agora, se não houvesse igreja, se você não tivesse conhecido a Cristo, porque você conheceu a Cristo pela igreja, conhece a Cristo pela igreja, não é isso? Onde você estaria agora? Em casa, né? Simone, responde aí. Em casa, né, na rua. Gustavo. A pergunta é qual? Se não houvesse igreja, se você não estivesse na igreja, onde você estaria agora? Se não conhecesse a Deus. Jesus existia? Não, ninguém, nem Deus, nem Jesus, nada. Eu acho que no inferno. Amém. Boa. Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Sabe por que eu fiz essa pergunta? Porque nós vamos meditar hoje sobre o que muita gente na atualidade está pregando. Muita gente está usando essa pergunta aí. Eu quero só dar uma referência e uma observação. Alguns continuam sendo igreja, não vindo na igreja por conta da pandemia. Há suas exceções. Mas tem pessoas que não são igreja, nem na igreja, nem fora da igreja, e muito menos fazem questão de estar na igreja ou de ser igreja. Primeiro, que existe na atualidade uma vertente nova da teologia dos desigrejados, a qual pregam que não é necessário fazer parte de uma igreja. Pode baixar um pouquinho, Genivaldo, fazendo um favor. Não faz diferença fazer parte de uma igreja. Dentro dos seus argumentos, é que nós somos a igreja. Só que, quando nós olhamos para a ideia de igreja, que ela nasce, propriamente dita, mais encorpada no Novo Testamento, ela havia, mas na forma judaica. A forma igreja ou eclesia, ela nasce depois de Cristo. Quando nós olhamos isso, e uma das pessoas que mais é didático para a igreja e fala para a igreja é o apóstolo Paulo. Você vai ver que quando Paulo escreve a igreja, a visão de igreja para Paulo não era uma pessoa, era um ajuntamento de pessoas. Quando ele escreve para uma pessoa, era propriamente dito para o pastor da igreja passar para a igreja. Ou seja, a visão que se prega hoje, que eu sou a igreja,
Não, queridos. Nós somos membros da igreja, corpo da igreja. Nós sozinhos não somos igreja. Podemos representar uma parte da igreja, mas o todo da igreja nunca vai ser uma pessoa só. E é interessante que se prega agora, na atualidade, que eu posso ser a igreja em minha casa. Não, você é uma extensão da igreja. A igreja, ela tem alguns sinônimos, né? Ou algumas características. A igreja é comparada a algumas coisas. Por exemplo, a igreja é comparada ao nosso corpo, a qual diz que Jesus é a cabeça. Vem cá, se a igreja é o corpo, nós podemos tirar o nosso dedo, deixar em casa e andar com o resto do corpo na rua? Quando eu tiro o meu dedo e fico com o dedo na minha casa, vai acontecer com o que com o dedo? É o natural. Quando você tira uma parte do seu corpo, qual é o natural dele? Então nós vamos falar sobre isso, e eu quero ser bem breve. A palavra de Deus, ela refuta contra isso, porque muita gente está pregando, eu sou a igreja, né? Tem até uma propaganda na televisão, eu sou a igreja, ou a placa da igreja. Mas irmãos, entenda uma coisa, nós somos a igreja reunida no templo, ou nas casas, ou nas ruas, ou andando só. Nós somos parte da igreja, membros da igreja, uma parte do corpo, mas a igreja em si, ela é o ajuntamento de pessoas. E aí Paulo, ele escreve sobre isso aí, agarrado aí. Nós vamos falar sobre isso. Aqui, ó. Por que nós precisamos da igreja? Por que eu fiz a pergunta aqui? O que você seria sem a igreja? Porque a pergunta é exatamente pertinente para os dias atuais. Nós precisamos da igreja. Nós temos necessidade da igreja. E o que nós seremos sem a igreja? E o que nós somos depois da igreja? É uma coisa simples. Veja o que você é depois da igreja. Veja o que aconteceu na sua vida depois da igreja. É lógico que eu estou usando a ideia igreja, mas eu quero sempre frisar que a igreja tem um dono, a igreja tem um cabeça. E quando eu digo igreja, eu também faço alusão a Jesus, porque Ele é o Senhor da igreja, Ele é o dono da igreja, Ele é aquele que dirige a igreja. Então o que é você depois de um contato com Cristo através da igreja? E a pergunta é essa: por que precisamos da igreja? A verdade é, será que nós precisamos realmente da igreja? E Paulo, ele é bem claro em responder, através deste texto, esta pergunta. Primeiro, o texto diz assim: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que, em toda parte, invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês.
de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual. Eu acho que... tá passando aí, né, meu filho? Que eu estou lendo aqui, eu esqueci de passar aqui. Enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado, Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler todos juntos essa última frase aí? Fiel... Somos sozinhos uma igreja? Somos sozinhos ou solitários uma parte da igreja. Quando tem 2 ou 3 reunidos é outra questão. Uma questão é Deus ou Jesus estar presente. Outra questão é você fazer este pequeno ajuntamento de uma igreja. A ênfase, o resultado, nós sabemos que o Senhor, quando Ele está na frente de 1, 2, 3 ou uma multidão, os resultados são inestimáveis. Agora, a igreja, ela é em si, quando refuta a palavra eclesia, que é chamados para fora, o ajuntamento de pessoas, traz para nós a ideia de que a igreja, ela é a unidade, a igreja, ela é a comunhão, a igreja é o ajuntamento. Para qual finalidade? Para o crescimento do nome do Senhor Jesus, para o anúncio da tua palavra, para o anúncio das boas novas e para a salvação daqueles que estão perdidos. E também a igreja tem a finalidade de suprir a necessidade da comunidade, da comunhão e a nossa necessidade de santificação e alimentação também. Agora, este texto traz, a pergunta: eu preciso de igreja? Eu preciso da igreja? Por que precisamos da igreja? Paulo é muito enfático, muito claro. E uma coisa que me chama a atenção é que nós vamos sempre ouvir. Nós vamos ver aqui, tem irmãos aqui que já tem muito tempo de igreja. E aí, tem irmãos que sempre ouvem isso. Eu não vou para a igreja, porque lá na igreja tem fulano de tal, que faz isso, faz aquilo. A igreja é cheia de pessoas hipócritas, falam uma coisa e vive outra. A igreja tem tal defeito, a igreja faz isso, a igreja deixa de fazer isso. Agora, tem uma coisa que me chama a atenção. A Bíblia, o texto que nós acabamos de ler, é um texto direcionado pelo apóstolo Paulo a quem? A igreja de Corinto. Dentro das cartas, entre as 14 cartas de Paulo, a igreja que mais deu trabalho para Paulo foi a igreja de Corinto. Era uma igreja problemática, era uma igreja a ponto dele chamar eles de mundanos, era uma igreja onde tinha irmãos levando outros irmãos ao tribunal, para a justiça, irmãos brigando por conta da comida. Você vai ver lá, no final do capítulo 10 de 1 Coríntios, e no 11 ele mete a língua falando mesmo, que os irmãos estavam indo para a igreja só para comer, na hora da ceia, e ele diz, não é para vir para comer, é para vocês entenderem qual é o significado da ceia. Ele disse, vocês podem comer, mas para vocês verem, irmãos, o teor da carnalidade do povo que se diz de Cristo. Aí hoje você vê, eu não vou para a igreja, não sei o quê, a BBB, não sei o quê, gente falando. Só que tem um detalhe. As pessoas falam da igreja, mas esquecem que a igreja tem um dono. Quando você está falando, ou quando alguém está falando da igreja, primeiro está falando também de você, porque você é membro da igreja e parte da igreja. Não, eu quero dizer, irmãos, esquece placa,
Esquece placa, porque igreja é igreja universal, estou dizendo aqui. A igreja que se chama pelo nome de Jesus, que prega Jesus como seu Senhor e Salvador, pautado nas doutrinas da Bíblia, a igreja de Cristo. Então, quando fala mal de uma igreja, a melhor coisa que você tem que fazer, ou se silencia e sai, ou não entra na roda não. Porque quando você fala, primeiro, da sua igreja, de alguém da sua igreja, das coisas que acontecem na sua igreja, você está falando de você mesmo, está falando de você mesmo. E é interessante que nós não olhamos, porque se a gente olhar para a igreja de Jesus, a igreja dos 12, tinha problemas, tinha um ladrão, tinha um intempestuoso, que quando ele viu um perigo eminente, ele arrancou da faca. Outra coisa, na igreja de Jesus, eles andavam armados, arrancou da faca e tirou a orelha do Malco. Então, queridos, observe uma coisa, as pessoas visam a igreja hoje, na verdade, quando a pessoa olha mais para a igreja do que para Jesus, já começou errado, porque até no grupo de Jesus tinha erros. O ano que vem eu vou pregar uma série de sermões aqui. Eu não comecei esse ano por conta da pandemia, e também são 12 domingos, eu vou pregar, não são 12, são quase 14 domingos falando sobre cada um dos discípulos. Fogem 2, que depois vocês vão saber quem são os 2 fora dos 12. Então, uma coisa muito importante, quando você vai analisar, eu fiz um estudo apurado sobre cada discípulo, você vê cada coisa que cada discípulo fazia, irmãos, andando com Jesus. Então você vê a igreja, as pessoas falando sobre a igreja, então estão esquecendo. E quando a gente olha para a igreja de Corinto, eles brigando, irmãos, é tão atual o evangelho, que na igreja de Corinto, ficava ali, brigando, eu falo em línguas, parece, será que parece alguma coisa hoje, hein? Eu falo em línguas, você não fala. Eu tenho o dom da cura, você não tem. Eu sou mais espiritual, você não é santo. E aí, irmãos, era aquela briga, coitado do pastor dessa igreja. E aí era aquela discussão, era aquela divisão. E é interessante que aqui nós vemos a primeira coisa que Paulo vai falar para esta igreja. Igreja essa cheia de problemas. Mas observe uma coisa, depois ele vai chamar a atenção deles, depois ele vai tentar corrigi-los, mas o princípio que Paulo utiliza são as características boas da igreja de Corinto. Ele valoriza, porque em meio aos problemas, também tinha aquilo que estava dando certo, tinha as características boas. E eu imagino que alguém deve ter dito para Paulo, olha Paulo, a igreja de Corinto está uma bagunça, tem muita gente que você passou lá e pregou a palavra, mas saiu da igreja, que não vai mais para a igreja. Fora disso, tinha os gnósticos, que eu falei sobre isso domingo de manhã, que estavam pregando um evangelho distorcido de Jesus, que Paulo tinha pregado. E aí, Paulo, no início, nesses 9 versículos, ele vem abordando essas 3 coisas importantes que ele fala. A primeira, por que eu preciso de uma igreja? Porque a igreja é uma... De novo, precisamos da igreja por quê? Observe o texto, eu quero que você fique com a sua Bíblia aberta aí, tá? Não deixa a Bíblia fechada não. 1 Coríntios capítulo 1, nós vamos ler, sempre vamos voltar. Eu gosto de analisar o texto. Vamos lá, a primeira coisa que Paulo fala, ele aborda aqui, ele com muito carinho, ele faz uma saudação, dizendo que ele é chamado por Cristo, e a igreja, e ele diz assim, escrevo para a igreja que é de Deus, que está em Corinto, mas é de Deus. O que ele está dizendo? O que Paulo está dizendo? Vocês estão na cidade de Corinto. Depois eu posso até dar um estudo no domingo de manhã sobre essa igreja, porque
a cidade tinha um contexto, por ser portuária, tinha tantas coisas envolvidas aqui, numa mensagem como essa, não tem como eu falar tudo que eu sei. Mas, uma coisa que me chama a atenção, Corinto era praticamente uma mega cidade, uma cidade muito conhecida, muito frequentada, e uma coisa que me chama a atenção, uma igreja em que cresceu muito, uma igreja que teve um desenvolvimento, mas também teve os seus problemas, as suas dificuldades, como qualquer outra igreja. Mas aqui, Paulo começa dizendo assim, olha, vocês são uma igreja, a qual, em outras palavras, ele está dizendo, vocês nasceram no coração de Deus, vocês são um projeto constituído por Deus, vocês são aquilo que Deus não sonhou, porque Deus não sonha, Deus faz, Deus fez aqui algo para que o nome dele fosse glorificado, o nome dele fosse exaltado. Então ele começa dizendo, por que vocês precisam da igreja? Porque a igreja é a família constituída por Deus, irmãos. Nas nossas famílias, eu acho que aqui não, aqui em Tarantim não tem isso, mas fora, vamos na cidade vizinha, nas famílias da cidade vizinha, tem problema? Tem briga? Tem discussão? Eu ouvi um negócio hoje, eu tenho que reproduzir isso aqui, meu Deus, eu falei assim, Josiane, eu não acredito que isso aconteceu. Alguém chegou para mim e disse assim, pastor, 2 irmãs, carne e unha assim, ó, carne e unha, sabe, carne e unha, vou no comércio, vou com você, vou comprar bala, vou com você, quero comer uma lasanha, vem aqui que eu fiz a lasanha, que eu sei que você está querendo comer. Aí, meus irmãos, entrou o problema chamado, sabe o quê? Política. As 2 irmãs estão de mal, porque uma escolheu um prefeito, escolheu o outro, foram discutir sobre os prefeitos, estão de mal, oh meu Deus. Até hoje, já passou a polícia, já tem uns 2 semanas, né? Até hoje elas não voltaram. E me disseram assim, ó, essa briga já vem da outra, de 4 anos atrás. Voltaram, agora brigaram de novo. Em casa tem problemas, irmãos. E na igreja do Senhor não vai ter? Se teve no meio de Jesus, olha o problemão que Jesus teve. A mãe de 2 chega para ele e diz, Jesus, esses 2 aqui ó, são meus filhos, bota eles no melhor lugar lá. Os outros ficaram como? Os 10. Mas rapaz, ó, nós não. Ele, ó, Jesus, ó, que história é essa? E Jesus, sabiamente, orienta aquela mãe com muito carinho. A senhora não sabe o que a senhora está pedindo. Diz para ela, a senhora não sabe, nem ele sabe. Então, irmãos, aprenda uma coisa. Olha para nossos irmãos, olha para seu irmão aí, diga assim, olha, você chama ele, olha para quem está do seu lado aí. É o que seu? Você chama ele de quê? Irmão, ó, irmão. É lógico que a Bíblia vai dizer que na igreja, na caminhada, vai ter irmãos mais chegados, vai ter amigos mais chegados que irmãos. Mas na igreja, irmão, nós temos que ter essa visão, que nós estamos aqui, irmãos. Vem aqui, me diga uma coisa aqui. Em nome de Jesus, você está aqui por quem? Você está aqui por quem? Foi Ele que te reuniu aqui hoje. Foi Ele que te colocou aí em casa, que está te dando a misericórdia de você assistir esse culto pela rede social. Foi por Ele, é por Ele e será por Ele, que constituiu a igreja, irmãos. E quando Ele constitui a igreja, Ele constitui a igreja não só universal, mas é um órgão local. Irmãos, nós temos que entender que quando Deus nos chama, Ele nos chamou para um propósito, primeiro para a unidade, para a renúncia, para o reconhecimento dos nossos erros. Irmãos, a igreja de Jesus vai ser diferente quando nós começarmos a se colocar no lugar do outro.
Quando nós começarmos, irmãos, se tem uma coisa que é difícil de acontecer lá fora, mas aqui tem que acontecer constantemente. Eu errei, nós temos que reconhecer os nossos erros, pedir perdão, ir atrás, ajustar as coisas, consertar o que está errado. Por mais que o seu ego, o seu desejo diga para você, não vai, mas vai por Jesus, não vai pela sua vontade. Às vezes, irmãos, a igreja perde por falta de sabedoria nossa. Às vezes nós perdemos, irmãos, há uma estatística de que 10 que entram na igreja, 8 saem, 8 estão saindo. Não cabe nós aqui julgarmos por que eles estão saindo. É igual aquela história, né? Eu vou contar uma ilustração aqui. Tinha uma menina muito bonita na cidade, todo mundo queria namorar com ela. Aí ela começou a namorar com um, largou e disse, não deu certo, botou um monte de defeito no menino, arrumou outro, botou defeito no outro também. Eu sei que no final da história, ela arrumou 10, todos os 10 arrumaram dificuldade, todos os 10 tinham problema. No 11, ele teve coragem de fazer o que ninguém fez. Falou assim, minha filha, o problema está em você, não está em nós. Às vezes, nós temos o hábito de dizer, saiu por isso, saiu por aquilo. Mas às vezes nós temos que parar e dizer assim, saiu por quê? Por que está indo assim? Por que não está vindo mais? O que está acontecendo? Será que o problema não sou eu? Será que o problema não está em nós? Nem sempre o problema está em nós, mas às vezes vai estar. E nós precisamos ter essa percepção de ajustar os erros. Santificação é isso. A igreja, por ser uma família constituída por Deus, ela é, entenda uma coisa, a igreja é uma família constituída por Deus, amém? Composta por quem? Por pessoas. E essas pessoas são o quê? Essas pessoas são o quê, queridos? Imperfeitas. Coisa que você faz bem, talvez o meu irmão, a minha irmã não faz. E eu tenho que tentar ajustar, compreender. Não é do meu jeito, igreja não é do seu jeito. Igreja não pode ser do jeito do pastor. Igreja não pode ser do jeito de uma liderança. A igreja tem a liderança, tem o seu pastor, que se submete às doutrinas da palavra. A igreja tem que submeter à palavra, assim primeiramente os seus líderes. A igreja, quando ela é pautada na palavra, tudo acontece, inclusive problemas, porque esta igreja, vai me dizer que a igreja de Coríntios não era uma igreja pautada na palavra? Não era de Jesus? Mas tinha problema. Se a igreja de Jesus, o próprio Deus, Jesus encarnado, na igreja dele tinha problemas. E um detalhe, quem chamou a igreja? Quem chamou a igreja de Jesus? Foi ele. Ele sabia os defeitos que tinham os discípulos? Sim. Mas deu a oportunidade, presta atenção, àquela família de se ajustar. Quando eles erravam, ele ia, chamava e conversava, a exemplo de Pedro. A primeira coisa que Jesus faz depois da ressurreição, é restaurar Pedro. Ele vai até Pedro e conversa com Pedro e restaura Pedro. Segundo, ele restaura Tomé, que diz que só cria se visse. Olha aqui, vem aqui, Tomé, olha aqui. E ele restaura Tomé. Então, queridos, a igreja vai ter problemas, mas uma coisa não pode sair da nossa mente. Mesmo que a igreja tenha problemas, ela é do Senhor. Ela foi projetada pelo Senhor. Uma segunda coisa que nós precisamos aprender com Paulo. Precisamos da igreja porque ela tem uma grande riqueza. Agora aprenda uma coisa, ele fala lá, né? Vocês, em tudo, esta igreja é enriquecida. Agora é uma pena que nos dias atuais, a palavra de Deus, não só nos dias atuais, que lá no tempo de Jesus também, né? Tinha
pessoas assim, que mudam a interpretação da Bíblia, irmãos. Aqui, Jesus, em momento algum, e isso é importante, eu sempre ensino isso, nós temos um problema com o nosso português. O nosso português, ele, para algumas palavras, ele é a mesma palavra, é a mesma escrita para significados diferentes. Por exemplo, manga, se eu falar eu tenho uma manga, eu tenho 2 mangas, pode ser manga de camisa, manga fruta, não é verdade? No grego, as palavras eram escritas diferentes, assim como no hebraico. Paulo aqui, ele não está escrevendo enriquecimento material, ele está tratando a ideia espiritual, ele está dizendo que a igreja é enriquecida por Deus, espiritualmente. Irmão, você vai ver igreja aí que não tem condição financeira para fazer nada, mas compra tudo porque vem de Deus, mas quando não compra, também continua sendo de Deus. Mas hoje desvirtuou o evangelho, né? A igreja agora não a nossa, glória a Deus, amém? Posso ouvir um amém, irmãos? Amém, amém, amém. A nossa não prega sobre dinheiro, que você tem que vir, mas ultimamente que você ouve aí nas redes sociais, acabou com o meu dinheiro, eu tive que pagar tudo, todo dia eu ouvi alguém essa semana, falou comigo assim, alguém essa semana, não sei se Josine estava comigo, eu fui fazer uma visita e alguém me falou isso, falou assim, fulano de tal, está com um problema, não quer mais ir para a igreja, porque se revoltou, porque todo dia que chegava na porta da igreja, o líder estava lá com o envelopinho e disse, entra e não deixe de dar porque Deus quer te abençoar, dê o que você quer em dobro, receber em dobro. Então assim, as pessoas desvirtuaram. Paulo está escrevendo aqui para a igreja, queridos, que a igreja seria provida das bênçãos espirituais. Ele usa a ideia assim, não vai faltar os dons. Mas aprenda uma coisa que é ensinada sobre dom errado. Dom não é para edificação do homem, não é para glorificação do homem. Muitas pessoas estão errando nisso aí, achando que tem dom, se acha mais santo do que o outro. Igrejas que quem tem dom, senta aqui em cima no altar, quem não tem fica nos bancos, ou quem tem mais ou menos, aí é dividido, quem tem dom tal vem para cima, quem tem dom tal senta nos primeiros bancos. Irmãos, a Bíblia diz, o próprio Paulo ensina sobre isso, que o dom é dado para todos, mas segundo a necessidade da igreja, para a glorificação do Senhor. Nós precisamos da igreja porque ela tem uma grande riqueza, e essa igreja é uma igreja espiritual, que busca o espiritual. Irmãos, uma coisa muito importante para a gente passar para o terceiro ponto e ir para casa. Irmãos, a Bíblia está repleta de textos dizendo que se eu tenho que buscar uma coisa, é do alto, não é da terra. Riqueza da terra perece. O próprio Jesus, né? Buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, isso é dom espiritual, é espiritual. O reino de Deus é o Espírito de Deus, é as coisas de Deus, porque as outras coisas você vai conquistar, são consequências do que você vai ter. Assim dentro da igreja, se tem uma coisa que essa igreja aqui, precisa ter como ideal, como desejo, não ganância, porque ganância gera para o lado financeiro, mas tem que almejar, salvar o que está perdido, só isso. Nós não precisamos de mais nada, porque o que mais nós vamos precisar, se não ser salvar almas, a igreja é constituída para isso. Deus te dá o dom para você ganhar vidas para Ele. As outras coisas que você vai necessitar, Ele já sabe e vai prover para você. Às vezes a gente está tão preocupado com tantas coisas lá fora, é só você olhar para os bancos. Pessoas que estão preocupadas com tantas coisas lá fora, irmãos, eu quero dizer uma coisa aqui, está dentro do que eu estou falando. Eu louvo a Deus pela sua vida, que você que está aqui hoje, talvez cansado, veio carregado, veio sem condições,
como na oração do irmão Jean, parece não, no final do ano não há dificuldade, os irmãos começam a se agarrar, uns vêm arrastados, outros nem vêm, aí aquele negócio cai na monotonia, e é um negócio, meu irmão, aprenda uma coisa, nada que é feito para Deus é em vão, mas todo aquele que busca, acha. Todo aquele que se encontra com o Senhor não sai vazio. Todo aquele que vem para o Senhor tem recompensas espirituais. Então, às vezes a gente busca tanto, como Jesus disse, que o que vale você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Para finalizar, irmãos, está aí, ó, a igreja tem um grande futuro. E o grande futuro, presta atenção, está lá assim, ó. Quando Jesus se manifestar, o texto, eu vou ler o texto, diz assim: Ele os manterá firmes até o fim. Esse fim é o da terra. E ele diz: de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do Senhor. Olha só, o texto está nos ensinando aqui que o grande futuro da igreja, ele começa no dia do Senhor. No dia do Senhor, o grande dia da igreja. É um dia que ninguém imagina como vai ser, porque não tem como nem narrar. João, quando ele descreve o Apocalipse, ele diz: eu tento escrever algo que seja próximo do que eu possa descrever de algo tão inenarrável. Agora escute uma coisa, meu irmão, minha irmã, você vai fazer parte desse grande futuro? Porque tem muita gente que acha que ser igreja é só levantar a mão e participar de cultos do banco. Mas não é levar a palavra, não é ajudar o caído, não é fazer a sua parte, irmãos. Para fazer parte, quem já faz parte deste grande futuro, precisa fazer algo aqui na terra, precisa deixar um legado no nome de Jesus. Tem gente que vai morrer e só vai deixar as 3 coisas, eu disse isso já, lá na lápide, só as suas datas de nascimento e de morte e o tracinho, e mais nada. Você tem que deixar algo na vida de alguém. Irmãos, eu perguntei isso alguns dias atrás, não sei se foi no culto, alguma coisa que a gente estava falando aqui, 2020 passou, parece que nem começou 2020, já estamos indo para o fim, mas vem cá, nesse tempo todo que você passou em casa em quarentena, porque pelo menos 30 dias você passou em casa em quarentena, você fez o que para o Senhor? Você anunciou o Senhor para quem? Você buscou o Senhor na palavra quanto tempo? Você orou por quantos perdidos? Você jejuou para a sua santificação quantas vezes? Você leu quantos livros da Bíblia? Quantos versículos você aplicou na sua vida? E quantas pessoas você anunciou de Jesus? Irmãos, parece uma coisa surreal isso que eu estou falando. Porque a gente se ocupa, eu ouvi uma estatística essa semana, que nunca se vendeu tanto pacote nessa quarentena de internet, Netflix, Amazon Prime e no seu TV a cabo. O povo do Senhor está fazendo o quê? Se ocupando com as coisas da terra. E estamos esquecendo de exercer a nossa função. Queridos, a igreja vai ter um grande futuro, mas infelizmente, muitos que se dizem cristãos se recusam a se conectar com a igreja do Senhor. A Bíblia está repleta de versículos, eu já citei aqui, não preciso citar, Salmo 84, 10, Hebreus 10, 25, Salmo 122, chamando o povo para a igreja. Eu quero só terminar minha palavra dizendo uma coisa, não é isso que vai estar aqui não, mas tudo bem. Nós que somos conhecidos como cristãos, temos que imitar a quem, irmãos? Bem forte, igreja, bem forte. Pronto. Faça um estudo
e veja todo sábado onde Jesus estava. Quando ele não estava no sábado, na sinagoga ou na igreja daquela época, ele estava nos montes da vida ensinando a multidão. Ou seja, se o mestre fazia isso, como que eu sou servo dele e não faço? Não tenho o prazer de estar na casa do Senhor. É lógico que vai ter imprevistos, vai ter problemas, mas enfim, não pode haver igreja universal sem a igreja local. Você não pode ser igreja universal se você não faz parte da igreja local. Quero terminar essa palavra contando uma história. Certa vez, um jovem de 30 anos, estava numa praça, fardado, botando moral na praça. Alguém perguntou a ele: você é de onde? Ele disse: eu sou do exército. Aí alguém perguntou assim: você é do exército? Que legal, está todo parafernado, coturno, farda, balaclava, tudo que tinha direito ele estava ali. E alguém perguntou a ele assim: mas eu estou sentindo falta de uma coisa, você não tem as insígnias, ou a graduação, você faz parte de qual comando? Não faço parte de comando nenhum. Qual destacamento? Não faço parte de destacamento nenhum, eu faço parte do exército. Quem é o seu comandante? Não tenho comandante. Em qual brigada você serviu? Não sirvo em qualquer brigada, eu sou do exército. Assim é o povo, assim é os desigrejados. Você é da onde? Não sou de igreja nenhuma, mas eu sou de Jesus. Você, ou então diz, sou da... E aí, eu vou ter que falar isso aqui, irmãos. Tem gente que diz bem assim: ô meu pai, sou da Igreja Batista Nova Esperança, mas passou o ano 2020, todinho não veio num dia na igreja. Passou 365 dias e veio um dia na igreja. Não, mas eu sou da igreja. E aí, quando vai para o processo administrativo dos batistas, não tire meu nome do rol de membro, não. Como se o rol de membro fosse salvar alguém. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa. Quem é da igreja está colado. Não abre mão. Eu quero de novo dizer, não nesse período que a gente está, né? Tem as suas exceções por conta do Covid. Mas mesmo assim, quem é da igreja não vem, mas está colado ali, ó. Não perde um culto online. Porque, vou usar a irmã Edelvite, essa semana eu pedi para ela trazer uma palavra para nós, e ela disse: ô pastor, deixa eu dei a opção, né, dos dias para ela. Ela disse: eu quero ir à noite, porque assim eu junto o útil ao agradável. Ela não pode vir sempre por conta da idade do pastor José. Ela disse: vou juntar o útil ao agradável, eu vou à noite com a finalidade de pregar e também de ver os irmãos. Isso é a saudade, a necessidade de estar em comunhão. Ô irmãos, sinceramente, ou dificuldade que eu tinha de ficar fazendo aquele culto lá em casa, ou vontade que eu estou, ou vontade, irmãos, de acabar esse culto e sair abraçando, e não é por mim, nem por você. Enquanto tem alguns irmãos que quando estava a igreja fechada dizia: oh, não vejo a hora, eita, uma pessoa chegou para mim e disse: pastor, que saudade, pastor, da igreja, e a lágrima descia. O culto voltou, nunca veio na igreja. Irmãos, vamos terminar o nosso culto orando pela igreja. Porque a igreja está precisando das nossas orações. Amado Deus, complete essa palavra em nossos corações. Desperta a tua igreja, Senhor. Toma o teu povo, ó Deus, que está indo em tantos lugares, mas menos na casa do Senhor. O desinteresse não é pela igreja, porque esta igreja não é por si só, a igreja é do Senhor. O desinteresse também é pelas coisas do Senhor. Mas em nome de Jesus, tem misericórdia dessas vidas, Senhor. Ó Deus, tome essas pessoas, Pai, que levam a sua vida espiritual tão levianamente, tão displicente, Senhor.
tão sem compromisso com a obra do Senhor. Nós não somos chamados para sermos descompromissados com a tua obra. Pelo contrário, Senhor. O teu povo precisa ser despertado não por mim, mas pelo teu Santo Espírito, porque é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Espírito Santo de Deus, visita o teu povo, meu Pai, que está reunido aqui, está nas suas casas e aonde quer que esteja, meu Pai. Traga o teu povo para o meio da tua igreja, para o meio do rebanho, para ser alimentado, para ser santificado, para ser fortalecido, porque o grande dia está chegando. E muitos, meu Pai, vão se decepcionar pelas suas próprias escolhas. Tem misericórdia desses, meu Pai, e abra os seus olhos enquanto é tempo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe a sua vida, muito obrigado. Nossos avisos. Bom, vamos começar por amanhã. Amanhã eu vou estar indo para a Conquista, resolver o problema da nossa água aqui, tá certo? Então não vai ter, eu não sei a hora que eu vou chegar, então não vai ter o nosso estudo, mas semana que vem, o estudo para o batismo eu vou tentar fazer todos os dias à noite. Vou ter que abrir mão das minhas atividades para fazer pelo menos de segunda a quinta. Segunda, terça e quinta. Tá certo? Segunda, terça e quinta. E se houver necessidade, sexta também. Tá bom? Sexta-feira nós temos atividade aqui com o Ministério de Louvor. Também à noite, lá no programa Tudo por Ele. No sábado, nós não temos atividades, mas eu vi aqui na mão de Josiane, o pastor Anacleto Torres mandou o convite do aniversário da Igreja Batista Filadélfia. Então, quem puder estar lá, eles já confirmaram a presença também no sábado seguinte, que é o nosso aniversário, vão estar aqui também conosco. Então, a Igreja Batista Filadélfia tem a alegria de convidar o pastor e a amada igreja para participar conosco das celebrações do 8º ano da Igreja Batista Filadélfia. No sábado e no domingo, as atividades serão às 19 horas. Quem vai estar lá é o pastor William Salgado. Eu, Joel, Diogo, Pereira, acho que só foi nós, né? Daqui da igreja, acho que foi nós. Tivemos a oportunidade de conhecer, uma bênção de Deus, pastor William Salgado. Recomendo vocês poderem ir lá, pelo menos no sábado, ouvir o pastor. Bênção de Deus, motivador, é alguém motivador para cima. Ele era da igreja lá de Campo Grande, Mato Grosso. Então, quem puder estar lá com o pastor. E no domingo de manhã, nós vamos estar aqui com o estudo abençoado, pela manhã às 9 e à noite uma palavra de fé e esperança para o seu coração. À noite às 19 horas, tá bom? Eu quero dar só um aviso aqui, sei que não tem muitos pais, mas eu já quero antemão já avisar. Atenção, senhores pais, que têm filhos no Movimento Jovem. Nós estamos programando uma programação para os jovens, lá na congregação da Água Vermelha. Esta programação vai ser tipo um luau e uma vigília. Nós vamos para lá e só vamos voltar no outro dia. Eu e Josiane estaremos presentes, vamos ver se a gente convida mais algum casal para ir conosco, para nos ajudar, tá certo? Pode deixar conosco, nós vamos tomar todas as devidas precauções, meninos de um lado, as meninas de outro, pode ficar tranquilo. Isso daí eu tenho experiência nisso aí. E não vai dar tempo que eu quero ver esses José orando, eu quero botar eles para orar a noite todinha, nós vamos orar a noite todinha. Nós vamos orar a noite toda. Quem não quiser orar vai dormir, mas se não estiver dormindo vai vir orar. Tem que orar. Se quer orar mais não, vai dormir. Acordou, vem orar. Tem que ensinar os jovens, tem que ensinar, irmãos. Senão a igreja a igreja amanhã os jovens. Vocês não aprendem a orar hoje? Não aprende amanhã não, irmãos. Vamos fazer isso com os jovens. Vamos ter um momento de adoração, um momento de oração, lógico. Não é só orar também, né? Mas, enfim. Então, você pai, incentive, tá bom? A gente vai pedir uma parcela aí de ajuda dos pais para que possam incentivar os seus jovens, tá bom? Eu acho que são esses os avisos, ok?
Lembrando que domingo agora, às 8, é o aniversário da nossa igreja. Eu falei de oração, a gente não pode abrir mão de oração, né? Então, na próxima semana, domingo eu vou informar, mas a partir de segunda-feira, nós vamos fazer um período de oração aqui na igreja em prol do aniversário da igreja. Vai ser como a gente fazia, né? De 7 a 7h30, meia hora de oração, tá bom? Domingo eu já trago a escala dos irmãos que vão dirigir de segunda a sexta, tá? Porque no sábado a gente tem os cultos já. Então, quem quiser dirigir um dia aí, procure minha esposa, que ela que trabalha com a minha secretária, que é muita coisa que na minha cabeça eu me perco. Procure ela, ô Josene, pede para me botar um dia, tá bom? Eu vou te mandar a ordem do dia e você dirige aí, tá bom? Todo dia, a partir de segunda-feira, à noite, de 7 a 7h30, tá bom? Meia hora de oração, mais oração mesmo, tá? Em prol do aniversário, glorificando a Deus pelos 44 anos desta igreja, pelas pessoas que já passaram, que já contribuíram, tá bom? Vamos orar aí, a gente precisa intensificar essa oração. Vamos orar e depois do culto aqui a gente vai ter um bate-papo com o pessoal quem veio, né? Pessoal que faz parte do conselho. Rapidinho, bate-papo, coisa rápida. Mais uma vez, Senhor, nós te louvamos, te agradecemos e te agradecemos por mais esse dia. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora de Cristo, nosso Senhor, e as consolações do Espírito Santo de Deus, nos abençoe, nos guarde e nos conceda, hoje e sempre, na paz e no amor e na esperança de Cristo Jesus. Em nome de Jesus que nós choramos, amém. Irmãos, vão em paz, que o Senhor vos acompanhe, em nome de Jesus. Os irmãos do conselho que puderem já vir aqui na frente.